Amém, queridos irmãos, chegamos à quinta-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário, intitulado O Zelo pela Casa de Deus. O título dessa quinta-feira: Festejar por 1000 anos e depois por toda a eternidade. E o versículo, Apocalipse 19:7, que diz: Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia em que nós podemos desfrutar de Tua misericórdia, de Tua graça, um dia em que podemos festejar contigo em um só Espírito. E que essa, Senhor, seja diariamente a nossa realidade, uma realidade de desfrute, de alegria, de festejar com o Senhor. Não queremos, amado Senhor, ficar presos em nós mesmos, nas coisas dessa terra, nos nossos problemas, nas nossas necessidades, enfim, nós queremos subir com asas de águia e ver todas as coisas com a Tua visão, aprender a viver nessa terra, mas com os olhos nos céus, com a visão celestial, trazendo para essa terra, para o lugar em que nós estamos, a realidade do Teu reino. Que dia após dia, Senhor, o Senhor continue falando conosco, pois a Tua palavra, rica, cheia de desfrute, de espírito, de vida, ela tem nos alimentado, nos iluminado e nos guiado. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, chegamos à quinta-feira. O título é Festejar por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Ontem, no finalzinho da quarta-feira, foi mostrado, a gente vê isso principalmente em Provérbios 8, como o ambiente antes da criação entre o pai e o filho era um ambiente de alegria, de regozijo. É esse ambiente, irmãos, que Deus quer envolver o homem. Hoje, infelizmente, irmãos, por causa do pecado, por causa do nosso homem natural, por causa do que há em nós, ainda experimentamos muitas vezes momentos de tristeza, infelicidade, momentos de sofrimento. O que nós precisamos, irmãos, é olhar para o Senhor, olhar para a vontade do Senhor. Na verdade, como o próprio Senhor disse em Mateus 11, ali no finalzinho de Mateus 11, ele faz um chamamento, ele diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, irmãos, a solução é ir até o Senhor. Jogue toda a sua carga no Senhor, toda a sua tristeza, a sua infelicidade, talvez as suas revoltas, enfim, fale com o Senhor. Porque o que o Senhor quer para cada um de nós, irmãos, é a alegria que esse mundo não pode dar, nos dar, né? A alegria que esse mundo não pode dar, a paz que esse mundo não pode dar. Que mesmo com situações negativas na nossa vida, nós possamos experimentar o que o Senhor tem para nos dar, o alívio do Senhor. Mas nós precisamos ir até o Senhor. Quantas vezes na minha vida eu reclamei e não fui até o Senhor? Então eu ficava reclamando, como se eu esperando alguma coisa acontecer. E a palavra é muito clara: vinde a mim, os que estáis cansados, sobrecarregados. Fala para o Senhor por que você está cansado, o que está acontecendo, o que está te sobrecarregando. Com certeza, querido irmão, querida irmã, Ele vai te aliviar. Agora, como Ele vai te aliviar? Isso é que é o fantástico. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então, como é que você vai se aliviar? Não é que o Senhor vai soprar e aí vai levar todos os problemas para longe. Não. Você vai até o Senhor e toma o jugo do Senhor. Ele ainda diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é isso? É tomar a vontade do Senhor, a obra do Senhor. Sabe? Aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Pregar o evangelho, servi-lo. Todos esses momentos em que nós imergimos na palavra, o que nós estamos fazendo? Nós estamos aprendendo do Senhor. E quando nós pregamos o evangelho, saímos para orar com as pessoas, nós estamos tomando o jugo que é do Senhor, que é suave, que é leve, para nós, irmãos. É isso, não é? Ele ainda diz: porque sou manso e humilde de coração.
e achareis descanso para a vossa alma. Por que eu estou lendo esse trecho, irmãos? Para você perceber que o desejo de Deus, irmãos, é a nossa felicidade, mas não a felicidade do mundo. Porque senão você vai pensar assim, então Deus ele quer me ver com uma casa muito bonita à beira da praia, um carrão, não é? Muito dinheiro no bolso. Mas não é isso, porque isso é como o vinho desse mundo. Lembra do casamento em Caná da Galileia? Uma hora acaba. Isso não traz satisfação. O que o Senhor quer é que eu e você, nós façamos tudo o que Ele disser, porque aí nós vamos experimentar na nossa vida o milagre do bom vinho, nós vamos experimentar o vinho do Senhor. E por que nós estamos falando sobre isso? Porque após o casamento em Caná da Galileia, no versículo 13 de João 2, diz assim: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E essas festas, irmãos, infelizmente para os judeus, se tornaram apenas um ritual religioso, algo sem significado. Tão sem significado, tão vazio, que os próprios sacerdotes entregaram o Senhor Jesus para ser morto com acusações falsas na Páscoa. Inclusive em João 18, no capítulo 18, eles não queriam entrar no pretório, que era ali onde ficava a residência do governador de Pilatos, quando eles foram entregar Jesus, para não se contaminar, para poder comer a Páscoa. Veja, irmãos, como é algo totalmente vazio. Eles estavam entregando um inocente para ser morto, na base de mentiras. Mas eles estavam preocupados em não entrar naquele lugar para não se contaminar. Irmãos, nós nunca podemos deixar isso acontecer conosco, sabe? Isso é o cúmulo da hipocrisia, do vazio religioso. Então, voltando para o ponto, havia 3 festas em que o povo de Israel tinha que ter presença, era uma presença obrigatória em Jerusalém. Então não importava onde eles estivessem, eles tinham que voltar para Jerusalém uma vez por ano, cada uma dessas festas. E eram elas a Páscoa, a festa de Pentecostes e, por fim, a festa dos tabernáculos, que era a última festa. E essas festas, irmãos, elas tinham todo um significado espiritual. O primeiro significado é mostrar como o nosso Deus é um Deus alegre e que quer nos envolver nessa atmosfera de alegria. Não é um Deus triste que vai levar você ao sofrimento. Nós sofremos, irmãos, por causa do que tem em nós, por causa do pecado, por causa da nossa teimosia, muitas vezes da nossa falta de fé. Mas não era para ser assim desde o princípio. Então essa festa que o Senhor estava subindo aqui em João 2 era a Páscoa, era a primeira festa. E essa festa, como nós sabemos, era a festa que representa o cordeiro que é morto para nossa salvação. O Senhor Jesus, ele comeu a última Páscoa, próximo já da sua morte, e ali ele instituiu a ceia, a mesa e a ceia do Senhor, pedindo para que nós fizéssemos isso em memória dele, até que ele voltasse. Então hoje, quando nós partimos o pão, nós olhamos para o cordeiro que foi morto. Mas os israelitas, quando eles comemoravam a Páscoa, eles olhavam para o cordeiro que seria morto. E tudo é uma figura de Cristo que morreu no nosso lugar. Nós, irmãos, deveríamos morrer, mas Cristo morreu em nosso lugar. Por isso que depois que há a festa da Páscoa ali em Êxodo, salvo engano, Êxodo 13 ou Êxodo 12, o Senhor ele fala para o povo de Israel que a partir de hoje todo o primogênito era dele. Então o que representa isso? Em troca da morte do Senhor, irmãos, nós ganhamos, olha só, além de ganhar salvação, nós ganhamos o direito de ser um primogênito que pertence ao Senhor. Então nós não somos só filhos, nós temos o direito de primogenitura. Esse direito hoje está nas nossas mãos. E esse direito, ele tem muita relação com a última festa. Então, como eu disse, a festa da Páscoa é a festa que inicia tudo. E a última festa, a festa dos tabernáculos,
representa, irmãos, as bodas de Cristo, o casamento com a sua noiva, com a igreja, no reino milenar, que vai durar, 1000 anos, é o período do reino milenar. Ali é que nós, que temos o direito de primogenitura e que vamos manter o direito de primogenitura, buscando o Senhor, nos consagrando, servindo ao Senhor, assim como a igreja em Filadélfia. E ali em Filadélfia, a igreja em Filadélfia, que o Senhor fala que para ela conservar o que tem, para que ninguém tire a sua coroa, Apocalipse 3:11. Venho sem demora, conserve o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Essa coroa é o direito de primogenitura que nós temos nas nossas mãos. Mas, irmãos, assim como perder esse direito, não é perder o direito de ser filho, não confunda. Não estamos falando de salvação da Nova Jerusalém, nós estamos falando do reino. Porque o direito de primogenitura, ele dá-nos o direito de servir ao Senhor, o sacerdócio, a realeza e a porção dobrada da terra. E a terra, você sabe, é o desfrute máximo de Cristo. Hoje nós temos acesso, nós podemos desfrutar Cristo, mas não vai ser nem comparado, não pode nem ser comparado. Hoje nós temos um antegozo, não pode se comparar a como nós vamos desfrutar do Senhor no reino milenar. Então, irmãos, nós precisamos segurar a primogenitura, porque tem muita gente, entre aspas, Aí eu me refiro a Satanás, aos anjos caídos, aos demônios que querem tomar a nossa coroa, a nossa primogenitura, e usam para isso muitas pessoas. Então, a última festa, ela diz respeito ao reino milenar. Olha que coisa maravilhosa, Na Páscoa nós ganhamos o direito de primogenitura, porque o Cordeiro morreu para salvar os primogênitos. E esse direito ele vai se desenvolvendo na vida da igreja, até chegar à última festa, a festa dos tabernáculos. É o milênio, é o reino milenar, onde, segundo Apocalipse capítulo 20, versículo 6, os vencedores serão sacerdotes e reis com Cristo durante 1000 anos. Nesse ponto, irmãos, eu gostaria de ler alguns trechos do Alimento Diário. Nessa quinta está bastante rico. Vou começar aqui na página 15, no 3º parágrafo. Aqueles que não venderam o direito de primogenitura receberão como galardão a realeza para reinar com Cristo durante 1000 anos. Também receberão o sacerdócio para servir ao Senhor durante esse período. Além disso, desfrutarão de uma porção dobrada da terra. Esse desfrute será uma fonte de alegria e celebração. É por isso que a terra que desfrutamos hoje, por meio da imersão na palavra, será ampliada no reino milenar. Lá teremos uma celebração ainda mais grandiosa. Os 1000 anos são as bodas do Cordeiro. A festa de casamento começará no final desta era, quando os vencedores se unirão a Cristo em matrimônio. Mas as bodas continuarão por 1000 anos. Algumas festas de casamento podem durar um dia e em países árabes e orientais podem estender-se por 3 dias ou até mesmo uma semana. Mas as bodas do Cordeiro durarão 1000 anos. Agora eu vou ler na página 16, o 1º parágrafo. Com o passar dos anos, lamentavelmente, os judeus transformaram o propósito de Deus, que era proporcionar alegria a seu povo, em meros rituais religiosos. A verdadeira festa requer paz, e a paz, por sua vez, requer justiça. As 3 festas revelam que Cristo, como Cordeiro de Deus, realizou a redenção eterna para o homem pecador, satisfazendo a justiça de Deus, para o povo de Deus poder viver em paz com Ele. Como celebrar sem ter paz com Deus? Como festejar se tivermos uma dívida impagável para com Deus? Como comemorar se Deus, que é justo, poderia punir-nos por nossos pecados? Mas graças a Deus, Cristo, como Cordeiro Pascal, pagou essa dívida por nós. Ele realizou a redenção eterna na cruz, derramando o seu sangue para nos proporcionar paz com Deus. Hoje estamos justificados e reconciliados com Deus e podemos celebrar sem culpa. Começamos uma vida de pães asmos, buscando a sinceridade e um viver sem pecado para cumprir a vontade de Deus.
Para alcançar esse objetivo, imergir na palavra é essencial. Então, querido irmão, querida irmã, você percebe, você entende o significado dessas festas? Você perceba, por favor, que no Antigo Testamento tem muitos tipos, muitas figuras, tanto de Cristo, principalmente de Cristo, mas também da igreja. E essas festas, irmãos, elas nos mostram o coração de Deus, sabe, o caráter de Deus e aquilo que Ele quer dar ao seu povo. E ali nós vemos, desde a Páscoa, com aquele cordeiro morrendo no lugar dos primogênitos, e aí o Senhor nos dando o direito de primogenitura, o direito de desfrutar de Cristo, o direito de ser sacerdote, de ser rei. Mas nós vemos também, irmãos, como o inimigo quer nos fazer perder a nossa coroa, perder o direito de primogenitura, e para isso nos oferece um cozinhado de lentilhas. A verdade, irmãos, é que se nós tivermos uma visão clara, nós vamos saber que aquilo é só um cozinhado de lentilhas, ou como nós vemos em Hebreus 12, é um repasto. Mas o problema, irmãos, se o nosso coração não estiver no Senhor, em fazer a obra de Deus em primeiro lugar, quando eu falo fazer a obra, é servir ao Senhor em primeiro lugar, aí, irmãos, qualquer cozinhado de lentilha para nós vai ser algo mais valioso do que o direito de primogenitura. Você deve conhecer algum cristão que, por algum cargo no mundo, por alguma situação, enfim, abandonou o desfrute do Senhor, deixando o seu direito de primogenitura para receber determinada coisa no mundo, enfim, não sei. Todos nós, irmãos, que somos cristãos, temos na mão esse direito de primogenitura. A questão é o que nós vamos fazer com ele, porque esse direito vai nos garantir a entrada em todas, entre aspas, em todas as festas, inclusive na última, falo das festas espirituais, né? Inclusive na última, a festa dos tabernáculos, a festa do reino milenar, onde nós vamos ser reis com Cristo. Então vale a pena, querido irmão, querida irmã, vale a pena nós lutarmos. E essa palavra que o Senhor tem nos dado, irmãos, vamos imergir nela, mergulhar, para ficar cheios desse sentimento. E assim, seguirmos adiante, também pregando o Evangelho e levando mais pessoas a desfrutar dessa festa maravilhosa. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.